E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou trazer o resultado de um ano de trabalho relativo ao trabalho 2025, que é um dos produtos da coleção 2026 que eu assinei para a ADM Imobiliário. Se você não me conhece, meu nome é Tainá Espínola, eu sou designer de produto e trabalho hoje em uma fábrica de mobiliário, assinando projetos e acompanhando e executando mobiliários de outros designers. E todo ano a gente lança uma coleção de produtos no início do ano na Feira Abimad. Se você quiser saber como foi a feira, tem vídeos aqui, vlogs que eu fiz lá na Abimad, mostrando a montagem, mostrando a feira, mostrando desmontagem, algumas reflexões sobre o mercado imobiliário no Brasil. Mas o vídeo de hoje é como transformar uma ideia solta em um conceito de design. Eu tenho um outro vídeo falando como é o processo, né, de desenvolvimento de uma peça. Eu coloquei um tapete aí como exemplo. Mas hoje eu quero falar com vocês como que é desde o desenvolvimento do conceito da coleção e como eu utilizei esse conceito para transformar em uma peça final, né, que tem essas características do briefing, né, desse conceito da coleção, quais foram as demandas requisitadas. E hoje o vídeo vai ser sobre isso, estudando o caso da cadeira ARC, que é uma cadeira de escritório que eu assinei esse ano. Então, vamos lá. Todo ano anterior, eu começo a pesquisa para o desenvolvimento da nova coleção. A gente lança a coleção num ciclo anual. O ano começa com o lançamento de produtos e logo após a gente já começa a pesquisa para o lançamento do outro ano. Então, por exemplo, agora a gente tá aqui, fevereiro de 2026. A gente apresentou a coleção Alma, que foi a coleção lançada agora em 2026 na Abimad em janeiro, fevereiro. Mas toda a pesquisa e desenvolvimento foi feita em 2025 e agora em 2026 a gente vai começar a pesquisa e desenvolvimento de produtos que vão ser lançados em 2027. Então eu vou apresentar para vocês aqui, mostrar como que foi a pesquisa que a gente apresentou para os designers para o desenvolvimento de produto. Eu sempre gosto de começar a pesquisa centrada no comportamento humano, né? Como que as pessoas vão consumir. E aí, através de portais, de tendências e de comportamento que fazem esse trabalho específico, eu faço uma curadoria desses materiais e junto o que eu acho pertinente, o que eu estudo sobre o público da ADM para poder montar esse briefing. Então, eu utilizo muito os reportes, principalmente da WGSN, que é uma empresa referência sobre pesquisa e tendência de diversas áreas da comunicação, de moda, de decoração e tudo mais. E eu acho que eles tem bastante conteúdo muito legal disponível gratuitamente e eu utilizo muito para poder fazer a pesquisa. Então, esse ano na coleção Alma, que depois a gente nomeou, né? A gente primeiro traçou os 4 perfis de pessoas, né? Perfis comportamentais de pessoas, os esperançosos, autônomos, os imparciais e os sinérgicos. Dentro desses 4 perfis, a gente vai trabalhar e pescar características, né, de consumo dos 4 perfis para a gente agregar na nossa coleção. Trazendo essas características desses grupos, né, que tem aí pontuado, a gente vai começar a descobrir que tipo de produto a gente vai colocar no mundo. Então aqui a gente tem um exemplo, né, os esperançosos, pessoas que estão em busca de produtos com materiais naturais, e tem os sinérgicos, que daí eles já são mais ligados à tecnologia. Então a gente vai primeiro, como um funil, uma grande quantidade de dados em cima, e depois a gente vai afunilando, traçando exatamente o que a gente quer. Muito importante frisar que essa pesquisa específica foi feita para a ADM, visando o público específico que ela atende, os canais que ela consegue atuar, e tudo isso faz muita diferença, porque nem sempre tudo vai servir igual para todo mundo, porque são públicos diferentes, são posicionamentos de marca diferentes, diversos fatores que vão estar influenciando a forma como que a gente interpreta e a gente filtra essas informações para o que é pertinente. E muitas vezes o que é pertinente para a ADM não vai ser para uma outra empresa e vice-versa. E aí, dentro do radar de tendências, a gente teve o offline é o novo luxo, um fandom de cada vez, a idade é só um número, natureza é inevitável, símbolos de confiança e estilos de decoração. Esse radar de tendência são macro temas. Em outros anos, o radar de tendência ele foi mais objetivo em relação à materialidade. Mas em 2025 teve um foco muito grande em comunicação, na forma de comunicar, como falar com o público. Muito disso, né, muito desses tópicos são relativos a isso. O offline é um novo luxo, essa necessidade das pessoas estarem sempre em conexão, vou pedir para a Joyce colocar as páginas aí. Ter eventos presenciais, então essa forma de atingir o público de forma presencial, sensorial, um contato ali direto, né, não só de forma online.
online, para que essa conexão entre público e marca seja mais presente e mais forte. Dentro disso, teve um subtema da economia de aura, tá aí o texto também, mas tudo isso voltado à comunicação, como colocar o produto dentro de um contexto que faça sentido, né, que chame a atenção, que seja desejável. E aí, depois a gente vem pro tópico um fandom de cada vez, que é justamente destrinchar essa comunicação em vários grupos diferentes de perfis. Eu sempre dou muito exemplo de grandes marcas. Por exemplo, a Coca-Cola é uma marca que a gente, pelo menos, tem a impressão que todo mundo consome. Então, eles não têm um público mega restrito. Fala só com pessoas da classe C ou só pessoas da classe A. Coca-Cola é um exemplo de marca que comunica com diversos públicos muito diferentes. Porém, eles nicham a comunicação deles baseado no público que eles querem falar. Então, por exemplo, quando a Coca-Cola vai patrocinar um evento de música, um festival, eles têm uma comunicação específica para isso. Quando é final do ano que eles querem comunicar, sei lá, as promoções de Natal, a comunicação também muda. Então, falar diretamente com os nichos de público e não massificar a comunicação, porque daí a gente não fala profundamente com ninguém. E essa foi uma das estratégias que a gente adotou na ADM para poder comunicar com o nosso público, foi falar diretamente com eles, dentro de pequenos nichos aí de comunicação. Esse fandom de cada vez é justamente de identificar quem são esses perfis que consomem a marca, né, como fãs, por exemplo, e interagir diretamente com as referências que essas pessoas têm, e não, como eu falei, de uma forma massificada, generalizada, aí a gente não conecta tão profundamente. Um outro exemplo que eu quero dar, que ficou muito próximo, né, a gente conseguiu executar muito bem, foi parte de radar de tendências sobre os símbolos de confiança. Símbolos de confiança são justamente aquelas pessoas que são fonte de credibilidade para o nosso público, e aí a gente associa a imagem da marca com esses comunicadores, com essas pessoas, com esses símbolos de confiança, para associar a credibilidade dessa pessoa à credibilidade da marca. Vou dar um exemplo mais uma vez. A ADM está num processo de construção de marca, num processo de estabelecimento, né, dessa identidade de marca, que ainda não é tão conhecida a nível Brasil. Os clientes da ADM conhecem a ADM, sabem muito bem os princípios, né, como que atua, confiança e tudo mais. Porém, a gente não tem uma marca que é confiável para o país inteiro. Ela não é conhecida a nível nacional. Então, essa construção de marca ainda está sendo feita. Por isso, a gente utilizou muito a estratégia dos símbolos de confiança para agregar confiança através de pessoas que se associam à marca. E como que a gente fez isso? Fizemos isso muito através de designers conhecidos, cativos do mercado. Por quê? A gente precisa cativar a confiança dos lojistas, cativar a confiança dos especificadores, que são os arquitetos, e por fim, cativar a confiança do público final. Mas geralmente no nosso nicho, o público final não conhece tanto assim as marcas, né, de mobiliário. Quem faz esse meio campo é justamente os arquitetos, que são eles que especificam o mobiliário dos projetos. E por último, né, pegando os principais tópicos da pesquisa, a gente teve o Brasil Core, ou a brasilidade, como um dos cernes aí da nossa coleção. E aí a gente quis comunicar exatamente com essa, não só com uma tendência de fora do Brasil, de valorização do que é brasileiro, mas essa tendência interna também, né, desse Brasil com S, aí que tá sendo tão valorizado, tão falado. Pelo menos no mercado imobiliário, existe uma tendência muito grande de se associar o mercado brasileiro, né, o móvel brasileiro com a madeira, e a ADM é uma metalúrgica, né, de essência. A gente tinha esse desafio de trazer brasilidade sem utilizar a madeira, porque não é a nossa principal expertise como fábrica. Então a gente trouxe a identidade brasileira como essa fonte de inovação cultural, essa fonte desse jeito, né, que vai muito além da materialidade, né, do material que está sendo empregado naquele mobiliário, naquele produto. Então a gente tentou trazer também esses símbolos de brasilidade e a gente pediu para que os designers trouxessem, de acordo com cada um com a sua visão, o que seria, né, esse jeito brasileiro de resolver, de ser desenrolado, de ser caloroso, de ser aconchegante, né, de ser próximo, cuidadoso, e cada um trouxe a sua interpretação. E por final, mas não menos importante, a gente faz uma análise de dados através de uma outra fonte de informação, que é a Refresh, que a gente consegue avaliar quais são os principais estilos de decoração através dos briefings de arquitetos reais que fazem na plataforma. Então a gente também teve aí um panorama dos principais estilos que estão sendo utilizados nos projetos hoje, pra gente ver o que a gente consegue encaixar. Isso serve não só na produção dos produtos, tá? Na parte de projeto, mas também na parte de apresentação.
apresentação. Como eu falei pra vocês, a gente apresenta na feira, o jeito que a gente ambienta esses produtos também é muito influenciado em relação a essa pesquisa. E aí, como a gente não é bobo nem nada, né, dentro da coleção a gente faz a divisão de produtos e designers que vão assinar. Então a gente tem aí nomes como Bruno Falks, João Demelli do Molde, a gente tem Lorenzo Razeira, Emerson Borges, que são nomes, o Thiago Curione também, são nomes que têm um peso no nosso mercado, que a gente conseguiu agregar aí no nosso hall de designers que estão assinando essa marca, principalmente com a estratégia dos símbolos de confiança. São pessoas que a gente tem uma relação muito boa também, que se identificam com a identidade de produto da DM, mas esse foi o principal elemento de estratégia, de posicionamento de marca e apresentação de produto. Porém, como vocês não estão aqui só para ver estratégia, vamos ver como que eu traduzi essa pesquisa em um produto. Então, foi designado a mim uma cadeira de escritório, principalmente com essa identidade da DM, dessas cadeiras mais home office, assim, né, que tem uma cara de home, mas tem a função de escritório também. E aí, utilizando os dois painéis visuais, né, um de brasilidade e um de comunidade e pertencimento, eu comecei a procurar símbolos de brasilidade que não fossem tão caricatos assim para colocar no produto, né? E aí eu voltei muito ali àquela arquitetura modernista ali dos anos 50, né? Do Oscar Niemeyer, da construção de Brasília. E aí, dentro desses conceitos, eu fiz painéis visuais com essas obras espalhadas pelo Brasil inteiro, voltadas mais para essa identidade de arquitetura. Por quê? Eu pensei, como a gente quer falar com os profissionais de especificação, com arquitetos, eu quis fazer alguma coisa que fosse próxima também em relação a essa área de conhecimento. Então, estudando os formatos que estavam vindo nos meus painéis visuais para especificamente o produto, são muitas linhas retas e curvas, mas muitas curvas em formato de arcos. E aí eu comecei a estudar posicionamento de arcos dentro de um desenho de produto. Eu já tinha uma ideia de como que eu queria que aquele produto fosse construído, por estar dentro da fábrica. Era uma fórmula que a gente não tinha muitos produtos com essa construção, então eu queria focar nesse tipo de construção. E aí eu fui estudando os posicionamentos. Eu vou pedir para Jess colocar aqui na tela alguns dos meus desenhos que eu vou filmar lá na fábrica. Então eu tentei colocar esse arco no braço, eu tentei colocar na concha de madeira e fui estudando os posicionamentos desses possíveis arcos dentro do produto, claro, balanceando com o que eu acho bonito, com o que eu acho que funciona visualmente, e aí eu parti para a modelagem desse produto. É importante salientar que a gente sempre tem um range ali de preço. Toda a construção do produto, ela afeta em como ele vai ser produzido e, por consequência, afeta o desenho. Então, como eu tô dentro da fábrica, para mim é muito mais fácil, porque eu conheço muito bem os processos da ADM e eu consigo construir isso muito bem. Então, como que a gente trouxe, além do arco, essa sensação de brasilidade? Eu propus, então, a construção de um novo braço em madeira. Para cadeira, a gente tem bastante braço em metal. Uma opção com uma capa de madeira, o arco em metal, e uma opção com o braço inteiro em madeira. E internamente, junto com a equipe lá de desenvolvimento industrial, a gente optou pelo braço todo em madeira e uma base nova em madeira também. E aí, assim nasceu a cadeira ARC, através dessas inúmeras etapas, né, que foram criadas. E aí a gente vai para prototipagem, manda peças para fornecedor, faz todo esse desenho aí de forma industrial, né, para poder mandar, porque o cara lá tem uma máquina gigante e ele precisa traduzir isso e fique fiel ao projeto. Então, como um asterisco aí para vocês, todo produto ele tem algum desafio de prototipagem de produção. No nosso caso dessa cadeira, apesar de eu ter usado a maioria dos processos já internos, coisas que a gente já faz, e a gente já conhece como faz, como a gente fez uma base nova e eu quis mudar a angulação das hastes da base, a gente teve os desafios em relação à altura da madeira com uma rodinha, então tudo isso precisa ser adaptado, e eu gosto sempre de pontuar que nenhum produto está 100% correto do desenho, fase final. Sempre tem ajustes a serem feitos e é super importante que você entenda e não se desespere quando esses ajustes aparecerem, esses errinhos, esses problemas aparecerem, porque é super normal. E aí, a gente, depois de todo esse processo de prototipagem, de desenvolvimento, vamos escolher então batizar esse produto, né? Eu tive inúmeras possibilidades, mas eu quis fazer uma brincadeira com arquitetura, com arcos, que é a fonte principal de inspiração. Então virou cadeira ARC por esse motivo, por ligar o arcos e a arquitetura numa palavra só. E aí a gente vai, bate foto, escolhe acabamentos e percebam que todas as escolhas elas são voltadas para o conceito inicial. Então, a escolha dos acabamentos para as fotos, a produção de fotos ambientadas, a produção do ambiente de feira. Então, tudo isso é calculado
a partir daquele documento de conceito que a gente fez inicialmente. E foi assim que eu construí uma cadeira, desde o conceito de coleção até o final, um produto inteiro que já está sendo vendido, já está chegando aí em lojas, e que a gente vê uma vida de produto desde o seu pensamento, concepção até a fase final. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu tenho alguns outros produtos, né, sobre essa coleção, de coleções passadas também. Eu posso fazer mais vídeos, estou fazendo um teste, um vídeo um pouquinho mais curto em relação ao produto, que um que eu fiz de processo de desenvolvimento, que foi 40 minutos. Mas estou fazendo esses testes e conto também com o feedback de vocês, para que eu consiga fazer vídeos que vocês querem assistir, não só o que eu quero falar. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui no vídeo, que ajuda bastante. Se inscreva no canal, que toda semana a gente tem conteúdo de design aqui pra vocês. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Tchau!